Bom, para prosseguir com o assunto de Oceania e Austrália, vamos tratar agora da questão do clima e da vegetação desse país. Pois bem, então, primeiramente fazer um levantamento dos fatores climáticos australianos. A latitude, né? Latitude mínima 10 graus aqui no extremo norte, no hemisfério sul. Latitude máxima 40 graus. No continente, tem mais a ilha que fica aqui, que é a Tasmânia, mas no continente mesmo, né, na parte grande, de 10 a 40 graus. Então, clima temperado na parte sul, 40 graus já é a partir dos 30, né? A partir de 23, rigorosamente, depois do trópico já é temperado. E no norte o clima é tropical, de 10 graus é próximo da linha do Equador, seria equivalente ao nordeste brasileiro em termos de posicionamento. O fato de ser um país grande e compacto, né, com continentalidade excessiva, faz com que boa parte do território australiano seja seco, devido à continentalidade. Isso faz com que a amplitude térmica anual seja acentuada nessa região, novamente. A atuação de corrente marítima, corrente fria, que vem da região da Antártica, ao chegar no litoral oceano, bifurca-se. Então tem a corrente que segue rumo ao norte, a corrente norte australiana, e outra corrente que segue em direção ao leste da Austrália, então tem a corrente leste australiana. Essa corrente fria, obviamente, diminui a evaporação das águas e diminui a umidade relativa do ar, provocando menos chuva. A presença da chamada barreira orográfica na região do litoral leste, que alguns chamam de cadeia divisória, ou até tem o termo Alpes australianos, eu vi também, mas pouco usado. Então essa barreira, ela provoca aquilo que os climatólogos chamam de barlavento sotavento. Por quê? A evaporação da água do oceano, certo? Do Oceano Pacífico, forma nuvens. Essas nuvens carregadas de umidade, elas deslocam-se em direção ao continente por conta justamente da diferença de pressão entre a água, entre o oceano e a terra. Então vão formando nuvens e vão se deslocando em direção ao continente. Mas ao encontrar essa barreira, essas nuvens elas são forçadas a subir. E lá vai aumentando a quantidade de vapor de água até o momento que atinge o ponto de saturação. E aí chove. Essa chuva é chamada de chuva orográfica. Então aqui nessa região o vento provoca chuva na encosta. Esse vento é chamado de barlavento. Agora, o vento que sopra, né, em direção ao continente, que já não tem mais umidade, é chamado de sotavento, porque o barlavento provoca chuva. O sotavento sopra ventando, não está chovendo. Então essa seria a lógica. Então quando você ouvir falar em barlavento e sotavento, é isso. O vento que pressiona a cadeia planáltica provoca chuva na encosta. O vento que segue sem a umidade, porque a umidade fica praticamente presa no interior, provoca um vento seco. Com isso, a partir daqui, você quase não tem muita chuva na Austrália por conta dessa cadeia divisória. Os tipos climáticos, bom, são vários, né? A Austrália aqui foi dividida em diversos tipos de clima. Vou começar pelo clima verde escuro aqui no litoral norte, que é um clima tropical úmido com chuvas torrenciais, com temperatura oscilando entre os 20 e 25, portanto, pouca variação térmica, com bastante pluviosidade por conta da presença do litoral. Essa região, né, litoral norte e nordeste do país, na região da península de Cabo York, em torno do Golfo da Carpentária, apresenta uma formação vegetal de uma floresta latifoliada, que vai lembrar a Mata Atlântica no Brasil, por exemplo. Já a região cor-de-rosa é uma região de clima tanto tropical quanto subtropical, porque o trópico passa mais ou menos por aqui assim. Aqui é tropical, aqui já não é mais tropical, é subtropical. Influenciado pela altitude, porque o que acontece aqui é a presença da cadeia divisória. Então, a temperatura acaba sendo um pouco mais inferior, né? De 20 no máximo no verão, no inverno próximo de 10, com uma pluviosidade razoável, porque é a região que recebe os ventos provenientes do oceano. Então, ocorre onde? Ocorre na chamada cadeia divisória, e a formação vegetal típica dessa região é de formação de coníferas. A Austrália tem uma árvore que se difundiu muito pelo mundo, chamada de eucalipto.
Inclusive no Brasil tem diversas áreas de reflorestamento por eucalipto, porque ele cresce muito mais rapidamente do que a araucária brasileira. O outro tipo climático, esse verde clarinho, chamado de tropical típico, um pouco mais distante do litoral, menos umidade, obviamente. Então, as massas de ar úmido não têm tanta influência assim. Então, chove, no verão chove bastante, mas no inverno já é uma estação que apresenta uma ligeira estiagem, com uma variação térmica não muito grande. Ocorre onde? Na região do norte e nordeste do país. Qual que é a vegetação? Chamada de savana. Então, a savana australiana é muito parecida com a savana africana, com a savana que temos no Brasil, que é o cerrado. Então, os australianos, certo? Eles têm também uma formação vegetal igual a nós. O clima desértico, essa faixa vermelha, é um clima que apresenta pouca chuva, obviamente, com essas falhas aqui em alguns meses, e com essa linha que é quase reta, certo? Estabilizada entre 20 e 25. Então, uns falam assim, então o clima não é nem quente nem frio. Calma lá, isso aí, no clima é sempre a média. Então, é preciso interpretar. Se a média é 23, quer dizer, durante o dia, com o sol, a temperatura está muito além do 23, e sem o sol, a temperatura cai até para próximo de zero, porque com a falta de umidade, o calor ele se intensifica durante o dia, mas ele se dissipa rapidamente à noite. Então, essa região que pega uma boa parte do centro do país, mas também a parte ocidental, a vegetação que existe nessa região é chamada de xerófilas. Aqui temos uma paisagem do deserto australiano, com essa chapada presente aqui no deserto. Certo? Bom, observação. A região de clima desértico é dividida em 3 desertos: Gibson, Victoria e Simpson. Alguns também chamam de deserto arenoso, que ocupa metade, mais ou menos, do território da Austrália. Outro tipo climático que é o semiárido, não chega a ser desértico, que fica em torno do deserto. Então chove pouco menos de 440 milímetros por mês e com uma temperatura, com uma oscilação, depende muito de onde você estiver. Se tiver mais na região temperada, a oscilação vai ser maior, mas para a região tropical, a oscilação será menor. E onde ocorre? Nas bordas dos grandes desertos, na região que pega o centro-leste do país, porque aqui não chega a ser uma região desértica e tem um pouco de vento úmido que consegue chegar, já aqui dificilmente chega. E a vegetação típica é chamada genericamente de steppe, que os australianos chamam de scrub. Aqui no Brasil seria alguma coisa como caatinga, os australianos dão o nome de scrub. E a área amarela, que pega o litoral leste do país e também o litoral sudeste, é um clima subtropical, como temos no Brasil e no Uruguai, com uma boa distribuição pluviométrica e com uma grande oscilação térmica. Então, o verão com temperatura elevada, aqui próximo de 25, o inverno cai para menos de 15, então tem uma certa oscilação térmica ao longo do ano. Onde ocorre isso? No sudeste e no litoral oriental do país. A vegetação dessa região são as pradarias, nome genérico, mas os australianos chamam de bush. Assim como na Argentina chamam de pradaria, no Brasil chamam de campos, na Austrália é bush. A região de clima mediterrâneo, nesse tom, digamos, azul claro, apresenta aquela situação. Quando é quente, chove menos. Quando é frio, chove mais. Contrariando a lógica de muitas pessoas que o verão é mais chuvoso. Pois bem, esse clima mediterrâneo tem as características do clima que tem no sul da Europa. Está muito longe do Mediterrâneo, está milhares de quilômetros, mas tem a mesma característica, portanto, chamada de Mediterrâneo nessa região australiana. Bom, então o litoral sudoeste do país, no extremo sudoeste do país, e a vegetação típica dessa região, aqui tem uma foto da paisagem, chamada de maquis e garrigues. Lembrar que maqui é tipo de região litorânea, com solo arenoso, e garrigue no solo mais argiloso. Bom, então sobre a Austrália, aspectos humanos, é uma próxima aula que nós vamos ver. Vimos a parte de aspectos físicos. Então, a outra aula de Austrália será de aspectos geopolíticos e humanos. Ok? Então, vamos partir para a próxima aula. Até o próximo momento. Tchau, tchau.